Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Luiz, estamos começando mais uma live para a glória de Deus. Veja bem aqui que eu estou com três elementos aqui. Estou com uma planta representando uma árvore, estou aqui com as azeitonas representando o fruto dessa árvore, tá bom? E estou aqui com o óleo que representa aqui, né, o que foi extraído da azeitona. Veja bem, meu amigo, minha amiga, que tudo aqui está improvisado, ok? É tudo pela fé. É para que o Senhor possa entender o que eu quero passar aqui na palavra do Senhor para a senhora, tá bom, pessoal? E para o Senhor também. Veja bem que foi o que eu consegui agora aqui no momento, foi o que eu consegui aqui agora, porque eu gosto de improvisar tudo, eu gosto de fazer o vídeo com aquilo que eu tenho, por mais simples que fique, por mais simples que apareça, mas pelo menos foi aquele momento, Deus colocou no meu coração naquele momento, ok? Tenho certeza que a senhora, o Senhor vai entender direitinho isso. Fecha teus olhos, vamos fazer a oração da fé e vamos apresentar isso aqui para Deus, para que a senhora, o Senhor possa ser abençoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa essa live, meu Deus, que essa palavra venha chegar simplificada no ouvido de muitas pessoas, de muita gente, e o seu nome possa ser glorificado. Meu Deus, que o cego volte a ver, o paralítico volte a andar, aquele que estava morto espiritualmente venha ressuscitar, meu Pai, com essa palavra de hoje, e assim o seu nome seja glorificado na vida dessa pessoa. Pessoal, nós vamos também daqui a pouquinho fazer a oração final. Prepara o copo com água, tá bom? Que ao termo dessa live nós vamos estar fazendo essa oração com copo com água. Mateus 13, o Senhor Jesus ele fala de uma parábola. Parábola é uma história para que o Senhor Jesus pudesse passar a fé. Ele criou uma parábola do semeador. Então aqui tem 4 tipos de solo que o Senhor Jesus fala na Bíblia, mas eu quero falar de 3 só, né? A semente que o semeador joga nessas terras que vai ser comentado aqui, quer dizer a palavra de Deus. E a terra a qual a semente vai cair, quer dizer os tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus, ok? Então preste bem atenção nessa palavra. O Senhor Jesus chegou para os seus discípulos e fez a seguinte parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Isso é um outro tipo de terra. Agora o Senhor Jesus vai dar exemplo de outra terra. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então eu quero falar dessas 3 últimas terras, a qual a semente caiu, ou seja, a qual a palavra de Deus foi administrada. A primeira terra que eu quero falar é aonde a semente caiu em solo rochoso. O próprio Senhor Jesus explica essa parábola. No capítulo 13, no versículo 20, ele fala assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, ou seja, a pessoa que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza ou se ofende. A senhora, o senhor, já viu na igreja, ou conhece alguém, que quando ela ouve a palavra, logo a palavra entra dentro dela, e ela pratica e recebe a bênção? Existem pessoas assim, a Bíblia fala, e existe mesmo. Nesse longo desses anos que eu estou levando a palavra de Deus, eu vi muitas pessoas que na hora de pregar ali, na mesma hora, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, ela conquistou o seu milagre. E foram pessoas que começaram a fazer muitas coisas na obra, porque se agradaram de receber o milagre. Pessoas que, depois que receberam o milagre, que a palavra de Deus entrou, passaram a ir no monte comigo. Pessoas que passaram a limpar a igreja. Pessoas que passaram a fazer muitas coisas na obra de Deus, por gratidão a Deus.
porque Deus ouviu o seu sacrifício, os seus esforços e o abençoou. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: os sinais acompanham aqueles que creram. Então essas pessoas creram e os sinais vieram. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro: a raiz é pouca e é de curta duração. Tem pessoas que esse tipo de pessoas, a qual o Senhor Jesus está mencionando aqui, são pessoas que vão conquistar o milagre porque elas creem. Mas se a raiz não for profunda, quando vem a perseguição, a cobrança, logo se escandaliza. Tem pessoas que elas fazem tudo na hora, limpam, varrem, se precisar comprar alguma coisa ela doa, se precisar comprar uma tinta para pintar a parede ela compra, ela doa essa tinta, se precisar trocar um telhado ela troca, se precisar comprar um ventilador ela compra. Mas tem um porém que essa pessoa você não pode fazer com ela. Esse tipo de pessoa, ela não aguenta cobrança, ela não pode ser contrariada. Uma vez contrariada, ela se escandaliza e ela se ofende. A palavra de Deus diz que esse tipo de pessoa, ela se ofende pela palavra de Deus, ou se ela ouvir uma palavra que ela não compreende, ela também se ofende. Então esse tipo de pessoa, a senhora conhece? O senhor conhece? Esse tipo de terra, esse tipo de solo, é de curta duração? Quantas pessoas que a senhora um dia viu na igreja arrebentando na fé, cantando, louvando, pregando, participando do grupo de louvor, participando do grupo de oração, pessoas que estavam pregando no altar, mas no mês seguinte, 6 meses depois, 1 mês depois, você vê a pessoa na rua decepcionada, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal da obra de Deus. Por quê? A raiz é curta. Esse tipo de pessoa tem muito na igreja e precisa ser tratada pela palavra de Deus. O segundo tipo de solo, a Bíblia diz que é o que foi semeado entre espinhos. É o que ouve a palavra de Deus, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. São pessoas, meu amigo, minha amiga, são almas, são terras aqui representadas por terra, essa pessoa é representada por terra, aonde a palavra de Deus entra. Ela fica um período na igreja. Mas você sabe, minha senhora, meu senhor, que quando nós servimos a Deus, nós renunciamos o prazer desse mundo. Nós renunciamos o que esse mundo oferece para viver uma vida com Cristo. O Senhor Jesus mesmo disse: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu lembro que o jovem rico perguntou ao nosso Senhor o que era preciso para que ele pudesse herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus começou a explicar para ele, e ele logo o cortou e disse que já conhecia desde criança os mandamentos e que ele praticava. Mas o Senhor Jesus disse para ele: uma coisa lhe falta, pega tudo que tem, vende, dá ao pobre e siga-me. E o jovem rico não foi capaz de fazer, porque o luxo desse mundo o fascinava, o prazer desse mundo o fascinava, e isso é uma armação do diabo. Lembra de Judas, que vendeu o nosso Senhor Jesus por 30 moedas, porque ele queria viver o luxo desse mundo, o prazer desse mundo? Quando nós servimos o nosso Senhor Jesus Cristo de corpo e alma, de espírito e verdade, não nos falta nada. A palavra de Deus diz que Deus nos colocaria por cabeça e não por cauda, que nós estaremos por cima e não por baixo. Mas para isso, meu amigo, minha amiga, nós temos que perder para ganhar, e são poucos que estão dispostos a isso. Então veja bem que a palavra entra nesse tipo de pessoa, mas ela não consegue vingar, ela não consegue dar frutos, porque essa pessoa, ela ouve a palavra, mas ela não está convertida, ela não se converteu também. Assim como a que caiu em solo rochoso não se converteu, essa também não se converteu. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, ela fica um período, ela aceita um período, mas se não houver uma verdadeira entrega, um verdadeiro desejo de andar com o Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa ela vai se revelar. Então fica tranquilo, não se preocupe. Não tem como uma má árvore dar bons frutos, e nem, meu amigo,
uma boa árvore dava fruto. Mas o Senhor Jesus, ele fala também do outro tipo de terra, que está aqui representado aqui no capítulo 13, no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, é isso aqui que eu quero te mostrar hoje. Veja bem que aqui essa planta, e essa planta, para chegar nesse tamanho que está aqui, ela não nasceu do dia para a noite. Veja bem que ela caiu aqui como uma semente. Veja bem que aqui está um fruto. Para esse fruto cair nessa terra, para ele poder virar uma árvore, ele teve que secar primeiro. Demorou um tempo. O que é um fruto? O que é uma semente? Porque aqui ele está como um fruto. Veja bem que dentro dele aqui, tem uma polpa, tem uma polpa, não dá para você ver, tá vendo aqui? Tem uma polpa. Eu vou cortar aqui, tem uma polpa, tá vendo? E dentro dessa polpa há aqui uma semente, tá vendo? E quando essa semente cai na terra, leva um tempo para essa polpa se desfazer, para que a semente possa secar e criar raiz. Já parou para pensar o tempo que leva? Esse é o tempo que leva para uma pessoa começar a criar raiz na igreja. Meu amigo, minha amiga, um crente de verdade, uma pessoa alicerçada de verdade na obra de Deus, ela não cresce do dia para a noite na igreja. Ela não vira crente, um crente temente a Deus do dia para a noite. Pelo contrário, ela vai morrendo dia a dia para o mundo, para depois que ela morrer para esse mundo, ela começar a criar raiz para ser uma árvore frutífera. E a árvore, ela tem várias etapas até chegar ao fruto. E eu quero que a senhora, o senhor que está me ouvindo agora, conte essa etapa comigo. Veja bem, uma etapa é a semente cair na terra, a polpa se desfazer. Quando a polpa se desfaz, quer dizer que aquela crosta mundana da pessoa, aquela vida mundana vai morrendo. Então, quando essa vida mundana morre, a pessoa entende que ela tem que morrer para o mundo, que ela não pode ficar na igreja com os pensamentos do mundo, que ela não pode ficar na igreja querendo viver o mundo, que ela tem que morrer para o mundo e viver para Cristo, os pensamentos de Cristo, andar como Cristo. Isso leva tempo. A palavra, ela vai lavando, ela vai limpando dia após dia. Por isso, nós não podemos deixar de frequentar a igreja, por isso não podemos deixar de buscar a Deus, por isso não podemos deixar de nos lançar no altar, porque, meu amigo, não há mágica, a entrega, a renúncia, e isso acontece dia após dia. Nós vamos errando para acertar, vamos errando, tentando acertar todos os dias. O Senhor Jesus demorou 3 anos para começar a aprontar os discípulos para a obra dele. Foram 3 anos ensinando os discípulos, 3 anos para ensinar 12 homens que é a fé. Esses 3 anos, foi essa polpa mundana sendo arrancada, esses 3 anos, para depois ficar na semente e a semente secar. E você vê que a árvore cresce primeiro para baixo. Então é um tempo, ninguém está vendo, mas está crescendo para baixo. Você vê que a primeira etapa é a raiz. A primeira etapa, a raiz, ela vai crescendo. Você está vindo na igreja, parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está ouvindo suas orações, parece que todo mundo está ganhando milagre, todo mundo está arrebentando e você não. E você não falta na igreja, você ora todo dia, você jejua, você busca, você faz as campanhas, você obedece ao pastor. Parece que ninguém, que você ali é o único que não está tendo bênção. Pelo contrário, o que está prosperando na igreja é você. Porque você vê que o primeiro que caiu em solo rochoso, logo cresceu, logo frutificou, mas quando foi cobrado, não aguentou. O segundo, meu amigo, ele também mostrou ali um certo vigor, mas o prazer do mundo chamou a atenção dele. Mas você não, você está morrendo para o mundo, você não quer mais ir para o mundo, você faz questão de estar domingo pela manhã na igreja, questão de estar domingo pela manhã na Caminho das Águas, quarta-feira pela manhã na Caminho das Águas, você não falta nenhum culto, não perde nenhum culto na Caminho das Águas, e parece que todo mundo está arrebentando. O outro fala em línguas lá e você não fala ainda, o outro faz isso, você não faz, o outro conquista, você não conquista.
mas pelo contrário, está crescendo para baixo e ninguém está vendo. Veja bem que aquele que conquistou já saiu, o outro que já conquistou carro já saiu, o outro que já recebeu a cura, não sei de onde, já saiu, e você ainda não conseguiu levar seu filho das drogas, mas está na igreja firme. Quantas pessoas que você que não teve milagre nenhum aos olhos dos homens, viu sair daqueles que já teve milagre? Você não está vendo, mas Deus está fazendo a obra na sua vida. Você está criando raiz, está criando raiz. Depois que você criou raiz, você vai criar o caule, ele vai criar o tronco. O tronco, ele vai ser preparado de acordo, com o fruto que você lá na frente vai dar, vai ter. Então veja bem, minha senhora, meu senhor, que leva outro tempo para poder formar o tronco dessa árvore. A segunda etapa. Depois do tronco vai ter os galhos. E os galhos também vai levar tempo, porque os galhos têm que ser proporcional ao tamanho do fruto que Deus vai te dar. Terceira etapa. Depois dos galhos vem as folhas. Quarta etapa. Depois das folhas vem as flores. 5 etapas. E depois das flores vem o fruto, minha senhora. O que tanto a senhora queria. Olha quantos anos, olha quanto tempo a senhora demorou para poder obter o fruto daquilo que a senhora plantou. Mas na verdade, a senhora, todos esses anos que ficou na igreja, o senhor, todos esses anos que ficou na igreja, vendo uma pessoa conquistar, a outra conquistar, mas a outra que conquistou saiu, a outra que conquistou carro, todo mundo bebendo, a outra que essas pessoas que não tiveram raiz, não tiveram firmeza. A senhora ganhou experiência, o senhor ganhou experiência o tempo todo. E Deus, ele sabe o que faz. E quando o fruto vier, a senhora não vai cair na mesma cilada que o diabo fez aquelas pessoas caírem. O senhor não vai cair na mesma cilada que o diabo fez aquelas pessoas caírem. Como de exemplo, o que caiu em solo rochoso, ela conquistou, ela prosperou, mas quando foi cobrada, o diabo disse para ela: está vendo, você fez tudo na igreja, você foi exemplo, você ajudou, mas o pastor te cobrou, sai dessa igreja, essa igreja não te merece. Aí a pessoa sai. Como a outra, meu amigo, minha amiga, fica na igreja abençoada também, mas depois ela acha que ela está perdendo tempo na igreja, que ela tem que viver a vida dela, que ela tem que curtir, que ela tem que passear, tem que viajar, tem que ganhar dinheiro. Então o diabo, ele entrou na mente dessas pessoas, mas na sua mente não. Na sua mente não, porque enquanto a senhora ainda não tinha conquistado, a senhora achava que a senhora estava ficando para trás. Deus estava te preparando, te dando experiência para que amanhã o diabo não entrasse na sua mente. Então veja bem que olha a etapa que essa árvore levou para ficar aqui. Então agora pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir todos os problemas, meu amigo, que ninguém arranca essa árvore do lugar, porque a raiz dela é profunda, a raiz dela é funda, está bem findada, bem estabelecida. E quando vem os frutos, meu amigo, esse fruto depois, ele vai não apenas, antes de perder a sua polpa, Deus vai extrair de você o azeite, porque como você tem experiência, como você permaneceu, meu senhor, minha senhora, viu todo mundo passar por várias etapas, amanhã Deus vai te fazer um ministro da palavra, amanhã Deus vai te ungir para ser um obreiro, um pastor, para ser um missionário, uma missionária, para ser um diácono, para ser um servo dele, e com isso, de você vai sair o azeite, que é a unção, que é o poder. Então veja bem, que a palavra de Deus é assim, não se iluda, não se desespere, porque você está vendo várias pessoas serem abençoadas, você está vendo várias pessoas ali conquistarem muitas coisas, e a senhora acha que a senhora não está sendo abençoada. Pelo contrário, Deus está te dando algo que os outros não permitiram receber, que é a sabedoria. Quando nós vemos, quando nós olhamos, quando nós passamos por situações difíceis, desesperadoras, mas não saímos da presença de Deus, nós ganhamos com isso, no final de tudo, sabedoria. Veja bem que essa árvore, ela viu muitos problemas, ela passou por várias tempestades, ela passou por vários furacões, ela passou por secas, ela passou por dilúvio, ela passou por tempestade, por água, por enchente, mas ela permanece firme, porque a tua raiz está bem findada, a sua raiz está findada em Jesus, e ela tem experiência para contar. Você tem experiência para contar. Eu quero dizer uma coisa para a senhora: não desista. Os seus frutos
serão fruto de justiça, pacíficos. Deus está te disciplinando para que você possa amanhã, meu amigo, minha amiga, não somente dar muitos frutos para sair semente como você, de boa árvore, mas para que você possa extrair o óleo da Senhora do Senhor e ungir muitas pessoas, porque a senhora sabe que o azeite representa a unção, o azeite representa o poder de Deus, e a senhora, o Senhor, que está aí na igreja há muitos anos obedecendo, está com a unção de Deus. Quero fazer agora a oração da fé, com um copo com água, e eu quero fazer essa oração para te fortalecer a cada dia mais. E por mais que a senhora ache que Deus não está te honrando, a senhora, o Senhor está ganhando experiência, Deus está te dando algo que os outros não se permitiram ter, sabedoria. Fecha os teus olhos, pega o teu copo com água. Nós vamos agora fazer a oração da fé, para que Deus faça da senhora do Senhor um vaso de honra, para que muitos possam, através de ti, crescer na igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu sei que esta água que está na mão dessa mulher, desse homem agora, meu Deus, está consagrada pelo Senhor, porque essa pessoa é temente a Ti. Se não é, vai passar a ser agora. Meu Deus, se ela estava com dúvida em servir o Senhor, hoje a dúvida caiu por terra, o diabo foi arrancado. E digo em nome do Senhor Jesus, consagra esta água, coloca nela o teu poder, a tua unção, e quando a pessoa tomar esta água, meu Deus, toda doença que estiver no corpo dela, toda mazela, todo mal, toda situação difícil, tudo aquilo que, meu Pai, que os remédios não podem fazer, tudo aquilo que as pomadas não podiam fazer, vai ser arrancado. Seja arrancado agora a diabetes, seja arrancado agora o câncer, seja arrancado agora, meu Deus, a doença que está nos ossos, meu Pai, nas cartilagens, meu Pai, as pedras no rins, seja arrancado agora o problema no coração, aonde tiver uma enfermidade, uma doença, quando essa pessoa tomar esta água, ela vai ser livre, meu Deus, de todo mal, seja ela livre da mão da doença, da enfermidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome do Senhor Jesus. Beba desta água, o vício, toda tristeza, toda angústia vai sair, em nome de Jesus. Deus é contigo, e saiba disso, permaneça. O maior fruto que nós podemos ter com Deus é a sabedoria, em nome do Senhor Jesus, e só Ele pode dar. Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.